Deus te diz hoje: mantenha a calma, não porque tudo já está resolvido, mas porque eu cuido até do impossível. Escute com atenção, porque esta mensagem não é coincidência, ela é para você, exatamente para este momento que você está vivendo. Deus é bom, mesmo agora, mesmo no meio do que você não entende, mesmo quando tudo parece mais pesado do que o normal. Hoje Deus quer que você ouça isso com o coração aberto. Ele não está pedindo que você declare nada, não está pedindo que repita palavras. Ele só quer que você escute e permita que a sua paz entre dentro de você, porque Ele sabe que você tem carregado demais, pensado demais, se preocupado com coisas que já não pode controlar. Deus vê o seu cansaço, Ele vê as suas noites sem dormir, Ele vê os seus pensamentos acelerados, e hoje Ele fala com você com ternura e autoridade ao mesmo tempo. Mantenha a calma, não porque o problema é pequeno, mas porque Deus é grande. Não porque a situação é fácil, mas porque Deus é fiel. Existem coisas que têm roubado a sua paz, decisões que geram medo, caminhos que você não sabe se deve seguir, respostas que não chegam. E no meio de tudo isso, Deus te diz para não perder a calma, porque Ele já está trabalhando onde você não consegue ver. Deus sabe que você tentou ser forte, sabe que você sorriu quando estava quebrado por dentro, sabe que você seguiu em frente mesmo sem forças, e hoje Ele te lembra de algo muito importante. Você não precisa carregar sozinho tudo que pesa tanto. Existem coisas que não são suas, batalhas que não te pertencem, preocupações que só Deus pode resolver. Por isso, hoje Ele te convida a escutar e descansar, a soltar o controle, a confiar. Quando Deus diz que cuida do impossível, Ele não fala de forma leviana. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Sabe o que te preocupa neste exato momento. Conhece aquela situação que parece não ter saída. Entende aquele problema que ninguém mais compreende. E mesmo assim Ele te pede calma, porque nada saiu das mãos dEle. Deus não se assusta com o que te assusta, não se confunde com o que te confunde, não para diante dos obstáculos que para você parecem muralhas. Ele trabalha em silêncio, age com precisão, abre caminhos onde parece não existir nenhum. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, Deus já está se movendo ao seu favor. Hoje Deus quer que você entenda isto. A sua paz não depende de tudo estar bem. A sua paz depende de em quem você confia. E se você confia em Deus, pode manter a calma mesmo no meio da tempestade, não porque ignora a realidade, mas porque sabe que Deus governa sobre ela. Existem processos que machucam, esperas que cansam, silêncios que angustiam, mas nada disso significa que Deus foi embora. Deus continua sendo bom, mesmo agora, mesmo nesta fase, mesmo neste processo. A bondade dele não muda conforme as circunstâncias. A fidelidade dele não depende das suas emoções. Ele continua sendo Deus, continua no controle, continua cuidando de você mesmo quando você não entende como. Talvez hoje você se pergunte quanto tempo ainda vai ter que esperar. Talvez sinta que já fez tudo o que estava ao seu alcance. Talvez esteja cansado de confiar sem ver resultados. E Deus te responde com calma. Confie só mais um pouco, solte só mais um pouco, descanse só mais um pouco em mim. Porque quando você já não pode mais, é aí que Deus começa a fazer o impossível. Deus não te pede para entender o processo, apenas para confiar nele durante o processo. Ele não te pede para ver o final, apenas para caminhar de mãos dadas com ele hoje. Existem coisas sendo ajustadas, respostas sendo preparadas, portas que vão se abrir no tempo certo. E mesmo que agora tudo pareça parado, Deus nunca parou de trabalhar. Guarde bem isso no seu coração. Calma não é fraqueza, calma é fé. É confiar quando não há sinais, é descansar quando não há respostas, é continuar acreditando quando tudo ao redor te convida a desistir. E Deus honra aqueles que confiam nele, aqueles que não soltam a fé nem nos dias difíceis. Hoje Deus te lembra que você não está sozinho, você não foi esquecido, você não está fora dos planos dele. Cada lágrima foi vista, cada oração foi ouvida, cada noite difícil teve a presença dele, mesmo quando você não percebeu. Ele esteve com você o tempo todo, te sustentando, te guiando e te protegendo. Por isso, hoje Deus te diz mais uma vez, com amor e firmeza, mantenha calma, eu cuido do impossível. O que para você não tem solução, para mim não é problema. O que para você é preocupação, para mim é propósito. O que para você é medo, para mim é uma oportunidade de te mostrar o meu poder e a minha fidelidade. Continue ouvindo, porque esta mensagem está apenas começando. Deus ainda tem muito para falar com você, muito para curar em você, muito para revelar ao seu coração.
E enquanto você escuta, Ele continua trabalhando. Enquanto você permanece, Ele continua agindo, porque Deus é bom e nunca chega atrasado. Preste atenção, porque Deus ainda está falando com você. Ele sabe que, mesmo depois de ouvir essas palavras, a sua mente tenta voltar para a preocupação, para o medo, para perguntas sem resposta. Por isso, hoje, Deus vai mais fundo e te diz para não se deixar dominar pela ansiedade, porque a ansiedade não vem dele. A ansiedade desgasta a sua alma, confunde a sua fé e faz você pensar que está sozinho, quando na verdade Deus nunca saiu do seu lado. Deus vê como às vezes você sorri por fora, mas por dentro está lutando. Ele vê como você tenta seguir em frente enquanto seu coração está cansado. Ele vê como a sua mente repete cenários negativos sem parar. E ainda assim, Ele não te julga, não te repreende, não te abandona. Pelo contrário, Ele se aproxima e te convida a descansar nele, a soltar esse peso que já está pesado demais. Existem medos que você não diz em voz alta, medos que você guarda em silêncio para não preocupar ninguém. Pensamentos que aparecem à noite, quando tudo fica em silêncio e parece que a preocupação fala mais alto. Deus conhece cada um deles. Ele conhece o medo do futuro, o medo de perder, aquela dor que ainda não cicatrizou. E hoje Ele te lembra que você não precisa viver preso ao que pode acontecer. Deus não vive no amanhã que te preocupa, nem no ontem que ainda te machuca. Deus vive no hoje, com você, te sustentando passo a passo. Quando você se adianta ao pior, o seu coração se cansa antes do tempo. Mas quando você confia em Deus, a sua alma encontra descanso mesmo sem ter todas as respostas. Por isso, Deus te convida a viver um dia de cada vez, confiando que Ele já está no seu amanhã. Existem batalhas que não se vencem lutando mais, mas confiando mais. Existem pesos que não diminuem pensando mais, mas entregando tudo a Deus. E existem situações impossíveis que só começam a mudar quando você decide parar de lutar sozinho e permite que Deus lute por você. Porque quando Deus luta por você, o impossível começa a se alinhar. Talvez você tenha sentido que chegou a um ponto em que já não sabe mais o que fazer. Você orou, esperou, confiou, e mesmo assim parece que nada muda. Mas Deus quer que você saiba que Ele não desperdiça nenhuma esperança. Cada processo tem um propósito, cada demora tem uma razão, cada silêncio está preparando algo maior do que você imagina. Deus não está te punindo com a espera, Ele está te fortalecendo nela. Ele está formando em você um coração mais firme, uma fé mais profunda, uma confiança mais madura. Porque existem bênçãos que, se chegassem antes do tempo, você não saberia como sustentar. Deus sabe exatamente quando e como agir. Escute bem isso, porque é para você. O que te preocupa hoje não define o seu destino. O que te angustia hoje não será permanente. O que hoje parece impossível não será para sempre. Deus é especialista em mudar cenários, em transformar histórias, em abrir caminhos onde parecia que tudo estava fechado. E Ele não perdeu o controle da sua vida nem por um segundo. Quando o medo tocar o seu coração, lembre-se de que Deus é o seu refúgio. Quando a ansiedade tentar te dominar, lembre-se de que Deus é a sua paz. Quando a dúvida quiser apagar a sua fé, lembre-se de que Deus é fiel às suas promessas. Não foque no tamanho do problema, foque na grandeza do seu Deus. Existem coisas acontecendo agora mesmo, ainda que você não consiga ver. Deus está tocando corações, organizando circunstâncias, fechando portas que poderiam te ferir e preparando outras que vão te levar a um novo nível. Mesmo que hoje você não entenda, um dia você vai olhar para trás e compreender porque Deus te pediu para manter a calma. Deus não ignora a sua dor, mas também não permite que a dor tenha a última palavra. Ele usa até aquilo que te feriu para te fortalecer, para te ensinar e para te aproximar ainda mais dele. Nada na sua vida é em vão quando Deus está no centro. Tudo faz sentido quando você confia nas mãos de Deus. Hoje Ele quer que você pare de carregar culpas que não são suas. Nem tudo foi sua responsabilidade, nem tudo dependia de você. Você fez o melhor que podia com o que sabia e tinha naquele momento, e Deus honra um coração sincero, um coração que, mesmo com falhas, continua buscando a sua presença. Permita que Deus cure aquilo que você guardou em silêncio. Deixe que a paz dele preencha os espaços onde antes havia medo. Deixe que a presença dele acalme seu coração inquieto. Porque quando Deus entra, o caos se organiza, a angústia se dissipa e a esperança volta a florescer.
Hoje Deus te lembra que você não está atrasado, não está fora do tempo, não está perdido. Você está em processo. E processos nem sempre são fáceis de entender, mas sempre têm um propósito. Confie que Deus sabe exatamente onde você está e para onde Ele está te conduzindo. Continue ouvindo com calma, com fé e com esperança, porque Deus ainda não terminou de falar com você. Ainda existem promessas para lembrar, verdades para fortalecer e paz para derramar sobre o seu coração. Permaneça aí, ouvindo, confiando e descansando, porque Deus continua trabalhando no impossível, e melhor ainda está por vir. Escute com atenção, porque Deus quer te levar ainda mais profundo nesta mensagem. Ele sabe que, mesmo tentando manter a calma, há momentos em que o peso volta, a dúvida aparece e o coração se enche de ansiedade outra vez. Por isso, hoje, Deus te lembra que fé não é a ausência de luta, mas a decisão de confiar mesmo quando a luta ainda está presente. Deus não espera que você seja perfeito para te ajudar. Ele não exige que a sua fé seja inabalável todos os dias. Ele se aproxima mesmo quando a sua fé vacila, mesmo quando você duvida, mesmo quando se sente fraco, porque o poder dele se manifesta justamente quando você reconhece que já não consegue mais sozinho. E é exatamente nesse lugar de entrega que Deus começa a fazer o impossível. Há momentos em que você sente que chegou ao limite, que já não tem mais forças, nem palavras, nem esperança. Mas Deus quer que você entenda que o seu limite não é o fim, é o começo da intervenção dele. Quando os seus recursos se esgotam, o de Deus apenas começam. Quando você solta, ele assume o controle. Deus está mais perto do que você imagina. Ele não está distante observando a sua dor. Ele está com você, te sustentando no meio dela. Cada passo que você dá, mesmo com medo, ele acompanha. Cada lágrima que cai, ele vê. Cada oração silenciosa, ele ouve. Nada do que você vive passa despercebido para ele. Talvez você tenha pensado que Deus se esqueceu de você, porque as coisas não aconteceram como você esperava. Mas a verdade é que Deus nunca se esquece dos seus filhos. Ele se lembra de cada promessa que fez, de cada palavra que declarou sobre a sua vida, de cada sonho que colocou no seu coração. E tudo o que Deus promete, Ele cumpre, mesmo que o processo seja mais longo do que você imaginou. Há momentos em que Deus não muda a situação imediatamente, porque primeiro Ele quer transformar a forma como você a enfrenta. Ele quer te ensinar a confiar além do que é visível, a descansar mesmo sem respostas, a continuar acreditando mesmo quando tudo parece contrário. Porque uma fé que só confia quando tudo vai bem não cresce, mas uma fé provada se fortalece. Deus está usando este momento para te formar. Mesmo que você não perceba agora, algo dentro de você está amadurecendo. Você está aprendendo a soltar, a depender menos da sua própria força e mais da graça de Deus. Está aprendendo que nem tudo depende de você. E isso, embora no começo assuste, no final traz paz. Guarde bem isso no seu coração, porque Deus quer que você não esqueça. Você não está perdendo tempo. Cada dia tem um propósito, até mesmo os dias difíceis. Deus não desperdiça suas lágrimas nem as suas esperanças. Ele transforma tudo em força, em testemunho, em bênção. Há coisas que não aconteceram como você esperava, mas isso não significa que você falhou. Às vezes Deus fecha caminhos porque tem algo melhor preparado. Às vezes Ele permite que certas portas não se abram para te proteger. Mesmo que agora você não entenda, Ele sempre age por amor. Hoje Deus te convida a confiar no ritmo dele. Não se compare com os outros, não se pressione para chegar mais rápido. Cada pessoa tem o seu processo, o seu tempo, o seu caminho com Deus. E o seu está sendo guiado pelas mãos dele, mesmo quando você não percebe. Quando o cansaço voltar, lembre-se de quem é a sua força. Quando a dúvida aparecer, lembre-se de quem é a sua verdade. Quando o medo tentar te dominar, lembre-se de quem é o seu refúgio. Deus não muda, não falha e nunca desiste de você. Ele permanece fiel mesmo quando você se sente instável. Deus está preparando algo que vai exigir a fé que você está desenvolvendo hoje. O que está por vir vai precisar da calma que você está aprendendo a manter agora. Por isso, esse processo não é em vão. Ele está formando em você a capacidade de sustentar aquilo que Deus vai te entregar mais adiante. Permita que Deus te conduza passo a passo. Não se apresse, não se desespere, não desista. Mesmo quando o caminho parecer lento, Deus nunca para. Ele está trabalhando no visível e no invisível, ajustando cada detalhe ao seu favor. Continua ouvindo com o coração aberto.
Esta mensagem ainda não terminou. Deus continua falando com você, continua te fortalecendo, continua te lembrando de manter a calma, porque Ele está cuidando das coisas impossíveis, e a bondade dele vai te acompanhar até o fim desse processo. Escute com calma estas últimas palavras, porque Deus quer selar esta mensagem no seu coração. Ele sabe que, depois de tudo que você ouviu, você ainda precisa de uma certeza profunda, de uma paz que não dependa das circunstâncias, de uma segurança que não se abale, mesmo que tudo ao redor ainda não mude. Por isso, hoje Deus te lembra que a fidelidade dele não tem prazo de validade e que o cuidado dele com a sua vida é constante. Deus não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. Tudo o que você viveu, até mesmo que doeu, até aquilo que você não entendeu, faz parte de um processo maior. Você não está andando em círculos, você está avançando, mesmo quando não percebe. Cada passo, até o menor deles, está te aproximando do lugar onde Deus quer te levar. Há momentos em que parece que nada muda, mas por dentro tudo está sendo organizado. Deus trabalha primeiro no profundo, no que não se vê, naquilo que sustenta a sua vida. Porque quando Ele transforma o exterior acaba se alinhando. O que hoje parece lento, na verdade está sendo firme, e o que parece silêncio está cheio de propósito. Deus quer que você se lembre disso quando a ansiedade voltar. Nem tudo precisa estar resolvido hoje para que você tenha paz hoje. A paz vem de saber que Deus está com você, e não de ter todas as respostas. Mesmo que você não veja o final, você pode confiar naquele que já conhece o fim. Mesmo que não entenda o processo, você pode descansar naquele que o conduz. Talvez ainda existam perguntas sem resposta, situações em aberto e um coração que às vezes ainda sente medo. E ainda assim, Deus te envolve com a presença dele e te lembra que nada disso é maior do que o amor dele por você. Deus não age com pressa por causa do pânico, nem se move por pressão, nem comete erros no seu tempo. Ele faz tudo perfeito. Deus não promete uma vida sem dificuldades, mas promete caminhar com você em cada uma delas. Ele não promete a ausência de provas, mas garante a sua presença constante. E a presença dele é suficiente para te sustentar quando faltam forças, quando a fé enfraquece e quando o caminho parece longo. Guarde isso no seu coração. Deus é bom mesmo quando você não entende. Deus é fiel mesmo quando você não vê resultados. Deus é poderoso mesmo quando tudo parece impossível. Nada saiu das mãos dele. Nada pegou Deus de surpresa. Tudo está sob o cuidado dele. Hoje você pode descansar sabendo que Deus está no controle daquilo que você não pode resolver. Pode soltar a preocupação que rouba o seu sono. Pode entregar nas mãos dele aquilo que tem sido pesado demais para você. Não porque você ignora a realidade, mas porque confia que Deus é maior do que qualquer realidade. Quando a ansiedade voltar, lembre-se deste momento. Lembre-se de que Deus falou com você, que Ele te lembrou que você não está sozinho, que Ele te pediu para manter a calma porque está trabalhando. E mesmo que amanhã tudo ainda não mude imediatamente, o seu coração pode permanecer firme, porque está sustentado pelo amor dele. Deus continuará caminhando com você mesmo depois que esta mensagem terminar. Ele continuará cuidando de você no dia a dia, te guiando nas coisas simples, te fortalecendo no invisível. A bondade dele não termina aqui. A fidelidade dele não se limita a este momento. Ele segue com você em cada passo que você der. E hoje, com paz, calma e confiança, você pode seguir em frente sabendo que Deus é bom, que Deus não falha e que Deus cuida do impossível. Tudo está nas mãos dele, e nas mãos de Deus a sua vida está segura. Se esta mensagem falou ao seu coração e trouxe paz para a sua vida, eu te convido a apoiar este conteúdo com um like, porque cada like ajuda esta palavra a alcançar mais pessoas que precisam dela hoje. Deixe um comentário contando qual parte desta mensagem tocou mais o seu coração, ou porque você acredita que Deus permitiu que você ouvisse isso hoje. Vamos ler cada mensagem e orar pela sua vida. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, compartilhe este vídeo. Talvez para você tenha sido uma palavra de calma, mas para outra pessoa pode ser exatamente a esperança que ela estava esperando. Não guarde esta mensagem apenas para você. E se você ainda não é inscrito, te convidamos a se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todos os dias mensagens que fortalecem a sua fé, trazem paz ao seu coração e te lembram que Deus é bom e nunca te abandona. Muito obrigado por fazer parte desta comunidade. Que Deus abençoe a sua vida e te conceda calma, esperança e força em cada passo que você der.